paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra de Deus. A palavra que dá vida e renova, que tem tudo de bom para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título é: quando se erra sem intenção, Deus dá livramento. Porque uma coisa é você errar sem intenção, por mais que o erro seja grande. Às vezes a pessoa não pensa, o irmão, a irmã não pensa e faz uma coisa e as consequências vêm. Mas Deus dá livramento, Deus continua com você. Deus continua abençoando, protegendo, orientando e não sai da sua vida. Mas quando você faz com intenção, aí tem consequência. Mas a gente vê quando é uma serva ou um servo de Deus que erra, mas o Senhor conhece o coração. Gênesis 20, do 1 ao 18. Abraão nega que Sara é sua mulher. Ele negou, mas o Senhor conhecia o caráter dele diante dele. Não tem ninguém bom. Bom só é Jesus. Mas há uma diferença entre você errar com mal intenção, mal intencionado ou mal intencionada, e você errar porque não vigiou. Porque quando a gente erra porque não vigia, Deus conhece. Deus continua protegendo, você erra, às vezes acontecem situações desagradáveis, consequência, mas o Senhor não sai da sua presença. Amém? Partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Gades e Sul, e peregrinou em Gerar. Veja que Abraão era um homem de Deus, saía peregrinando. Passou por dificuldade em vários lugares, mas Deus nunca deixou de estar com ele. Eu e você peregrinamos, passamos por dificuldade, mas se a gente estiver com Cristo, Ele jamais nos deixa. Havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Ele não vigiou e ele mentiu. Uma mentira que poderia trazer consequências graves. Porque Abimeleque, o rei, imediatamente mandou buscar Sara para o seu harém. Porque Abraão disse que era irmã. Às vezes, pequenas coisas, se é da gente orar, a gente prefere omitir algo. Desculpe que minha garganta hoje está daquele jeito. Às vezes, se é da gente orar, a gente prefere falar, criticar, apontar. Não faça isso. Qualquer situação, ore, porque o Senhor sabe trabalhar. O Senhor reverte quadro. Deus, porém, viu Abimeleque em sonho de noite e disse: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Deus é tão lindo que falou a Abimeleque. Por que Deus falou? Porque foi um erro impensado. Foi um erro que Abraão teve com medo, porque era rei. Abimeleque, ele conhecia como era o ritual, o lugar, as atitudes daquele povo. Por um segundo, Abraão parou, esqueceu de orar, esqueceu de pedir ao Senhor que fosse na frente, protegesse Sara, sua esposa, ele. E muitas vezes eu e você faz isso. Em alguma situação, agimos pela carne, a gente fica impulsivo ou impulsiva, às vezes com ansiedade, às vezes vai tomar satisfação numa coisa que não é nem daquele jeito, porque alguém disse algo a você que aumentou. Então vamos vigiar, vamos orar. Mesmo que a gente tome uma atitude impensada, e Deus dê livramento, mas vamos vigiar para evitar até essas situações. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Abimeleque não tinha coabitado com Sara. Aí disse: ó Senhor, o Senhor vai matar uma nação justa? Né? Abimeleque soube orar. Isso é uma orientação para mim e você saber orar. Olha, Senhor, eu errei, mas eu não sabia que a situação ia chegar a esse ponto.
Olha, Senhor, eu murmurei, me perdoe. Me ajuda a ser mais fiel ao Senhor e esperar em Ti. É assim que a gente ora com verdade. Porque Abimeleque disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ela mesmo, a minha irmã é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão, em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, mas tenho feito isto. O rei disse, olha, Senhor, Abraão disse que ela era irmã dele, e ela também confirmou, então eu estou inocente nessa história. Eu ia tomar ela por mulher porque eu achei que era irmão. O Senhor vai matar uma nação justa? Abimeleque soube orar. Isso é uma orientação para mim e você saber orar em qualquer situação. Beth, mas eu errei feio. Falar a verdade. Senhor, ali foi erro meu, eu menti, eu caluniei. Me ajude a consertar essa situação. Porque eu sozinho só vou piorar, vão ficar com ódio de mim. Conte toda a verdade. Porque o Senhor quer saber a verdade que está no seu coração. E o rei foi sincero. E disse-lhe Deus em sonho, bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isto. Olha o Senhor conversando com o rei. Eu conheço a sinceridade do teu coração. Fizeste isto, porque Deus conhece quando a gente tem mal intenção ou quando não. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, pois não te permiti tocá-la. Deus é tão lindo, que antes de Abimeleque tocar em Sara, aconteceu tudo isso. O Senhor se revelou em sonho a Abimeleque, e ele foi falar com o Senhor, e o Senhor respondeu. Porque quando às vezes a gente está a ponto de cair numa cilada, mas quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando a gente está na casa de Deus, ele dá livramento. Então, neste caso aqui, Abraão mentiu e Sara mentiu, mas ele sabia que eram pessoas que estavam constantemente servindo a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas, porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Ele disse, olha, chama o profeta, Abraão é profeta, restitui sua mulher, porque senão morre tu e tudo que é teu. Veja como Deus é tremendo, como Ele cuida do seu povo. Deus cuida da sua família, Deus dá livramento. Aqueles que quer atacar, Ele manda anjo ao respeito para guardar e livrar de todo mal. Aqui ele falou pessoalmente com o rei, né? Conversando, não sei, em sonho, não sei, mas Deus dá livramento. Deus fala com as pessoas a respeito de mim e de você. Ele mostra integridade, é só a gente ter. Levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos e temeram muito aqueles homens. Imediatamente Abimeleque teve uma atitude. Chamou todo o seu povo e contou tudo que ocorreu em sonho, para que aquele povo não mexesse com Sara nem com Abraão. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse, que nos fizeste? E em que pequei contra ti para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Uma conversa certa, coerente, verdadeira, correta, sem brigas, mas uma conversa de verdade. Porque a palavra de crente é sim, sim, não, não. A gente não pode andar com duas conversas. Mesmo que erramos, mesmo que a situação está embaraçosa, Deus desembaraça. Deus quer que tenha uma conversa santa, certa, honesta e íntegra. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tem visto para fazer tal coisa? Ele disse, o que houve? O que passou na sua cabeça, Abraão, para mentir assim? Mas Abraão também disse a verdade. Disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Ele simplesmente disse a verdade. Porque verdade com verdade só soma. Mentira é que acaba se descobrindo. Do jeito que Abimeleque falou a verdade a Abraão e falou a verdade a Deus, agora Abraão estava falando a verdade a Abimeleque. Porque é com a verdade que Deus dá livramento. É com a verdade que vem a honra. É com a verdade que vem o milagre. Louvado seja o nome do Senhor.
E na verdade ela é também minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe. Veio a ser minha mulher. Veja que ele disse, não errei totalmente, eu não menti totalmente, porque ela é meia irmã. Verdade é verdade em qualquer lugar. Ande com a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta. E em qualquer situação, por mais que seja dolorosa, a gente fala a verdade. Glória a Deus. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, e eu lhe disse, seja esta graça que me farás em todo lugar aonde chegarmos, diz-me, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, servos e servas, e os deu a Abraão, restituiu Sara, sua mulher. Além de ganhar presente, ainda foi restituído. Você já pensou uma pessoa que mente para um rei, que não podia mentir, porque ele poderia ser morto, e é restituído? Mas isso só aconteceu porque o juiz da vida de Abraão e Sara era Deus. Porque rei é rei. Quem mente para um rei naquela época era morto. Mas quando Deus está no meio da situação, todo mal, todo laço cai por terra. Quando Deus está na sua casa, as dificuldades vão cessar. Quando a gente está orando, buscando Deus na nossa pouca força, Deus está trabalhando ao nosso respeito. Foi o que aconteceu com Sara e Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Disse Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão. E até para com todos os outros está divertido. Aí o rei dá prata a Abraão, protege Sara, honra Sara, porque quando Deus dá ordem, acontece. Quando Deus dá ordem, ele inverte maldição em bênção. Não esqueça desse detalhe. E orou Abraão a Deus e Sara o Deus Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Quando Abraão ali orou, Deus honrou o rei, toda a sua parentela, todos os seus, porque Deus honra. O povo criticaram Jó, mas foi Jó que orou por eles, para que Deus usasse e abençoasse. Deus é justo. Ele não tem um culpado por inocente, mesmo que eu e você errou, mas ele conhece a intenção do coração, porque ele disse que a boca fala o que o coração está cheio. Então não se preocupem. Se foi um erro sem querer errar, Deus está com você. Para terminar o 18, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, da mulher de Abraão. Veja que Deus tinha cerrado a madre das mulheres. Mas quando a verdade veio à tona, quando Deus se revelou a Abimeleque conversou com Sara e Abraão, tudo foi resolvido. Porque a Bíblia diz, andarás com a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade que soluciona o maior problema. É a verdade que faz o mal cair por terra. É a verdade que dá honra a quem tem honra. Lembre-se, quando se erra sem intenção, Deus dá livramento. Abraão errou sem maior intenção. Abraão mentiu porque teve medo da beleza de Sara. Ainda pediu e Sara mentiu também. Mas que isso sirva de exemplo para mim e para você, para não estar mentindo, e sim orando, e sim adorando, e sim buscando. As bênçãos do Senhor vêm e os livramentos também. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Glórias ao nome de Jesus.